Hoje, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ele conversou com políticos americanos. Na conversa, ele voltou a pedir o estabelecimento da zona de exclusão aérea. Sobre isso, sobre o que é essa zona de exclusão, a gente vai conversar com a correspondente em Nova York, Heloísa Vilela. Oi, Heloísa, traz pra gente os destaques, então, desse encontro. Como é que tudo se deu? Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Kenzo. Olha, foi uma reunião de 1 hora, um telefonema via internet. Então, a presença com a imagem do presidente Zelensky e um grupo grande de senadores e deputados. Eu não tenho o número ainda exato, mas todos os senadores estavam convidados, os 100 senadores americanos e alguns deputados também. Bom, nessa conversa, como você disse, Zelensky voltou a insistir com a necessidade de instauração de uma zona de exclusão aérea Perdão, ia falar Iraque, porque isso já foi feito no Iraque. E porque já foi feito no Iraque, a gente sabe como é que funciona. Ele quer que seja feito na Ucrânia. Por que que o governo americano e a OTAN dizem que isso é fora de cogitação, impossível, como disse Blinken ontem? Porque você instaurar uma determinação dessa, dizer que nenhuma espaçonave pode cruzar os céus da Ucrânia, significa que você tem que fazer valer essa determinação. Então você tem que botar sistemas de vigilância e você tem que derrubar aeronaves que desrespeitem essa determinação. Se você fizer isso, quem vai derrubar essas aeronaves? O governo americano, a OTAN, e quem fizer isso estará declarando guerra à Rússia. Então você teria aí um enfrentamento direto entre uma potência nuclear e outras potências nucleares. Por isso a OTAN e os Estados Unidos dizem que é impossível adotar uma zona de exclusão aérea nos céus da Ucrânia. Mas não foi só isso que Zelensky pediu. Ele pediu muito mais. Eu tenho aqui uma lista do que ele pediu. Ele implorou mais ajuda dos Estados Unidos. Apesar de ter agradecido tudo que o governo americano vem fazendo, ele implorou mais ajuda, especialmente aviões. Ele quer aviões porque foi a primeira medida da invasão russa, foi destruir qualquer capacidade aérea da Ucrânia. Então ele quer aviões que os pilotos ucranianos possam voar e usar. Ele também quer um embargo total e completo às exportações de petróleo e gás da Rússia, um setor que os americanos e a OTAN ainda hesitam em impor sanções e impedir essas exportações. Por quê? Aqui nos Estados Unidos, as importações de petróleo cru da Rússia significam só 3% das importações totais dos Estados Unidos. A maior parte vem do Canadá, são 60% vem do Canadá. Então, para os Estados Unidos não seria um grande baque, mas o governo americano sabe que isso para a Europa seria um problema muito sério. Então, eles andam olhando para isso aí com muito cuidado, com muita relutância. Bom, o que mais que ele pediu? Pediu também a suspensão de todas as operações dos cartões de crédito de bandeira Visa e Mastercard dentro da Rússia. Isso até agora não aconteceu, ele está pedindo que aconteça. E pediu também, claro, mais ajuda. O governo americano está apresentando ao Congresso uma proposta de 10 bilhões de dólares em ajuda humanitária, como a gente ouviu agora o secretário Antony Blinken falar, mas também em ajuda, como eles chamam de letal, ou seja, mais armamentos, mais equipamento bélico. E aparentemente vai ser muito fácil unir republicanos e democratas para aprovar essa medida. O que a gente não consegue aqui nesse país de união entre democratas e republicanos para pacotes de investimento na economia americana, para ajudar a Ucrânia, é muito provável que esse apoio surja rapidamente e esse pacote seja aprovado. Isabela, Kenzo. Heloísa, eu quero entrar nessa seara econômica, inclusive trazendo um pouco mais sobre uma repercussão da declaração que foi feita ontem por uma funcionária americana, a Cecilia Walls, que disse que sim, os Estados Unidos está procurando ali novos fornecedores para o petróleo. Vamos lembrar que a Rússia ali é o segundo maior exportador global e a Cecilia Walls, que é funcionária ali do governo americano, se posicionou sobre isso e isso trouxe uma repercussão imediata no mercado internacional, ali principalmente para os Estados Unidos. A gente viu isso também muito forte, né, Heloísa? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse posicionamento da funcionária americana do embargo, ali, de um possível embargo do petróleo da Rússia.
Olha, Kenzo, desde o começo o governo americano diz que isso está entre as considerações possíveis, ou seja, nunca tirou da mesa a possibilidade de um embargo completo às exportações de petróleo e gás da Rússia. Porém, o que acontece? Os Estados Unidos também, antes da invasão da Rússia na Ucrânia, já vinha procurando alternativas de como garantir o suprimento, não dos Estados Unidos, porque aqui seria fácil trocar esses 3% e pegar um pouco mais de óleo do Canadá, um pouco mais do México, seria fácil substituir. Mas eles vêm procurando como substituir esse fornecimento para a Europa. E nesse ponto tem sido muito complicado, por exemplo, trabalhar com os países da OPEC. Eles não estão aumentando a produção, não estão oferecendo mais petróleo ao mundo para suprir essa ausência que o petróleo da Rússia faria. Eles aumentaram ali uma quantidade irrisória, só para dizer que não fizeram nada, mas não estão contribuindo. Então tem sido muito difícil para o governo americano encontrar outras fontes. E enquanto eles não encontrarem alguma maneira de suprir pelo menos parte do que a Rússia entrega à Europa, acho que vai ser bem difícil a gente ver um embargo sério e total a essa área da produção que é tão essencial para a economia russa, mas que também é essencial para os consumidores da Europa, Kenzo. Heloísa, queria voltar num assunto contigo. Você disse no começo da sua entrada ao vivo que o Zelensky realmente criticou a OTAN por não fechar o espaço aéreo da Ucrânia, por não dar armamentos, por não fornecer esses armamentos bélicos de forma mais, digamos assim, firme para o Zelensky. Inclusive, foi uma das primeiras críticas bem contundentes que ele fez à OTAN, né? Ele sempre estava ali falando um pouco de como o Ocidente não estava ajudando nesse sentido, de que como o espaço aéreo da Ucrânia tinha que ser fechado por conta disso. Você acabou de dizer que isso culminaria numa guerra, como o professor estava falando mais cedo nessa edição do CNN sábado, numa guerra ilimitada, em outras palavras, uma guerra mundial. Mas o Zelensky está fazendo muitos apelos ao Ocidente. Como você disse, o presidente Joe Biden é uma das pessoas que escuta o Zelensky. Inclusive, quando houve o ataque à usina nuclear na Ucrânia, não Chernobyl, a outra, uma das primeiras pessoas para a qual o Zelensky ligou foi o presidente Joe Biden, por conta da preocupação envolvendo a energia nuclear. Você disse, 10 bilhões de dólares, armamento bélico, 10 bilhões de dólares em ajuda humanitária. Zelensky sempre pede ajuda a Joe Biden. Joe Biden seria uma força dentro da OTAN para pelo menos mudar a cabeça do Tratado Atlântico do Norte no quesito de fornecer mais armamentos do que está sendo fornecido? Ou você acha que Joe Biden está do lado da OTAN nesse sentido de não escalar essa guerra? Olha, eu acho que, pelo contrário, a OTAN e os Estados Unidos têm sido bastante rápidos e interessados em fornecer esses armamentos. A Ucrânia tem recebido uma quantidade inacreditável de não só de munição, mas também de armas capazes de destruir os tanques russos. Então, isso não é verdade que a OTAN e os Estados Unidos não estejam fornecendo armamentos. Estão. O que me parece que Zelensky quer é o impossível e é o que ele com certeza já sabia antes dessa invasão começar. Ele pode contar com todo o apoio político, econômico, em armas do Ocidente, mas não contará com os exércitos da OTAN e dos Estados Unidos. E se ele tinha alguma ilusão a esse respeito, está muito claro que isso não vai acontecer, porque é o que a gente está dizendo, né? Seria um confronto direto com a Rússia. Hoje, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse isso em reação a essa conversa do Zelensky com os deputados e senadores americanos. Ele disse que Zelensky quer trazer a OTAN e os Estados Unidos para um confronto direto com a Rússia. E isso ninguém vai permitir, né? Isso seria uma guerra realmente difícil até de imaginar um final para uma guerra como essa. Você sabe que Estados Unidos e Rússia juntos têm uma capacidade nuclear de destruir o planeta 16 vezes. É impossível a gente imaginar um confronto direto entre a Rússia e as potências do Ocidente. Então, se Zelensky tinha alguma ilusão de que o Ocidente viria lutar junto com ele, essa ilusão
claro, está evidente em todos os dias quando o Ocidente nega a possibilidade de fazer uma zona de exclusão aérea, explica que não se pode ter um confronto direto. Agora, ele está numa situação desesperadora, vendo a Rússia avançar e tomar cada vez mais o terreno da Ucrânia, e ele não tem tido muito como reagir, apesar de ter recebido armamentos da OTAN e dos Estados Unidos. Isabela. Heloísa, é claro que a gente ainda vai acompanhar daqui a pouco o secretário de Estado americano, Antony Blinken, deve falar, ele está na Polônia, a gente trouxe agora há pouco essa informação, inclusive, mas eu queria repercutir um pouco. Essa entrevista coletiva vai acontecer daqui a pouco ali na Polônia, mas a gente está tendo imagens agora ao vivo, inclusive de Varsóvia, aí na tela maior que você acompanha. E, Heloísa, eu queria tocar no seguinte ponto com você. A gente viu que Antony Blinken ontem falou sobre essa decisão aí dos Estados Unidos, que a Ucrânia queria bastante essa zona de exclusão aérea, né? Ele se posicionou, disse que isso pode aumentar, isso poderia dar uma escalada maior ainda nessa guerra. E agora a gente aguarda ele falar com esses representantes da organização da sociedade civil. Qual a expectativa que você avalia aí que Antony Blinken deve se posicionar? Deve manter o mesmo discurso ao longo do dia de hoje também, desse 10º dia de guerra? Heloísa, conta pra gente. Com certeza, Kenzo, nesse quesito, né, digamos assim, da zona de exclusão aérea, acho impossível mudar algo. Mas Blinken foi à Polônia especialmente para tratar da situação dos refugiados. Ele foi visitar um campo de refugiados, ele foi chamar a atenção dos Estados Unidos e do mundo para a situação dos refugiados e anunciar essa ajuda que ele comentou agora há pouco, que os Estados Unidos estão enviando, e é ajuda de cobertores, água, equipamentos médicos, todo tipo de ajuda, segundo ele, que vai, durante 3 meses, suprir as necessidades de 100 mil pessoas. Então, é uma mobilização grande e que os países da Europa também estão investidos em socorrer esses refugiados. Mas eu acho que a viagem dele hoje, a preocupação dele hoje, é justamente chamar atenção para esse lado da história da guerra. A situação das famílias, dos refugiados, a situação difícil que eles enfrentam e mobilizar o mundo para ajudar e acolher todas essas pessoas, que é uma maior onda de refugiados, não em números absolutos, mas num período de tempo tão curto, é um número de refugiados como nunca se viu. É o que a ONU tem dito, Kenzo. Ainda sobre esse discurso que o Antony Blinken vai dar daqui a pouquinho, Heloísa, eu queria falar com você sobre as sanções econômicas. A gente sabe que o Biden já anunciou novas sanções contra os bilionários russos, o governo americano diz que vai confiscar bens e propriedades. Nesse discurso do Blinken, como você está dizendo agora, você acha que ele vai focar mais na parte humanitária, na causa dos refugiados, ou ele vai também estender esse assunto das sanções econômicas nesse discurso? Olha, por enquanto a gente não tem nenhuma previsão de anúncio de novas sanções. Claro que isso pode acontecer a qualquer momento, porque o governo americano e os aliados da OTAN têm apertado a Rússia. É como um torniquete, né? Eles vão apertando o torniquete mais e mais e espremendo a Rússia como é possível, sem criar confusão demais para suas próprias economias, né? Vamos ressalvar isso, porque se eles quisessem atingir a Rússia de uma maneira contundente e imediata, eles fariam um embargo ao setor de petróleo e gás, que é o grande setor da Rússia. Mas eles vêm fazendo isso pouco a pouco, porque também tem medo de perder o suprimento desses produtos essenciais para a vida, para o dia a dia das suas populações. Mas a gente não tem expectativa de um anúncio de novas sanções, até porque a gente vê que o ritmo, né, dessas sanções tem sido a Europa anuncia novas sanções e aí os Estados Unidos acompanham. Os Estados Unidos têm deixado essa liderança para a Europa e vão acompanhando, com menos de 24 horas depois também anunciam. Então, acho que a gente vai ver os Estados Unidos imporem novas sanções assim que a Europa der mais um passo para apertar a economia russa, para apertar exatamente o setor que segura
Putin, né? O setor que financia o governo, os empresários, as grandes empresas, os bilionários que dão sustentação econômica ao governo. Então, a gente acha que hoje me parece que o objetivo principal é chamar atenção para o desastre humanitário que uma guerra como essa ou qualquer guerra provoca, viu? E a ONU já fala, inclusive, né, em 1,5 milhão de refugiados aí num curto espaço de tempo. Heloísa, muitíssimo obrigado pelas informações, pela participação aqui ao vivo ao longo dessa cobertura. Daqui a pouco a gente volta a conversar